Aqui no canal as pessoas vêm buscar sempre as minhas opiniões, eu agradeço essa confiança que vocês têm. E quando o assunto é SSD, normalmente eu tenho indicado para as pessoas evitar versões muito baixas. Antigamente eu falava, olha, coloca 128 GB por conta do preço, mas a realidade de hoje é que a SSD barateou muito. E boa parte das placas-mãe ou notebook só trazem um único slot M2. Aí só coloca um de 512 GB lá, quando eu quiser fazer upgrade, eu quero ter agora 2 TB de SSD, eu vou ter que tirar o meu e colocar outro, então eu acabo gastando 2 vezes. O que eu falo para as pessoas? Já compram um SSD de 1 TB para cima. Os de 2 TB no AliExpress eram uma opção muito interessante, porque você tinha preços bem menores em relação ao mercado brasileiro. Depois que chegou o programa Remessa Conforme, ficaram inviáveis, porque eles passam de $50 e passam a cobrar 92% de imposto. Mas aqui nós temos uma luz no fim do túnel. O que os chineses estão fazendo? Eles estão trazendo os produtos para o Brasil, logo na hora da compra você compra de um depósito local, sem pagar os 92%. Obviamente, às vezes tem uma diferença de preço, mas fica muito longe de ser 92%. É o caso desse Quotium X16 Plus Gen 4 de 2 TB, que hoje você está pagando por volta de 500 e pouco no AliExpress, e no 11 do 11 que está chegando, a expectativa é que você pague ali por volta de uns 420, 430 com os descontos progressivos, com os cupons de desconto, e nós vamos estar mostrando isso nas lives aqui no canal, tá? Então, é uma proposta interessante, tanto para quem quer ter um PC Gen 4 high-end, quanto quem quer colocar no PlayStation 5, sim, plenamente compatível com o PlayStation 5, tanto sem quanto com o dissipador que ele traz aqui extra para reduzir a temperatura. Ele precisa, porque o bichinho é quente, tá? Então nós temos um produto, pessoal, que no AliExpress você vai encontrar nas versões de 1 e 2 TB, recomenda de 2 TB, já coloca a versão que você quer, para não ter que ficar trocando toda hora de SSD. Performance dele Gen 4, ele vai alcançar mais de 7.000 MB por segundo de leitura sequencial, mais de 6.800 de gravação sequencial. TBW, quantidade total de bytes gravados, vem aquela preocupação, pô Lucas, será que ele vai aguentar gravar muito tempo? Por quê? Leitura em tese é infinita, não tem um limite, agora a gravação tem porque é um desgaste. Cara, o fabricante coloca aqui que você pode gravar até 1.4 petabytes, que o SSD vai aguentar isso. Lógico, pode ter outro problema em alguma outra área, pode, acontece, a eletrônica é suscetível a falhas, mas ao menos a quantidade de gravação é tão grande que mesmo que eu grave aí 50 GB todos os dias, eu vou demorar anos para chegar nessa métrica aqui, cara. Em relação ao hardware interno, ele é muito parecido com várias marcas do AliExpress, a gente tem visto isso, os caras pegam o mesmo projeto que tá dando certo, que fez sucesso, e remarcam e vendem muitas das vezes com preço mais agressivo. Então você vai ter o mesmo hardware de um Move Speed, de um CT300, de um NV7000, o que é uma coisa boa, porque a gente já conhece o hardware desses SSDs. Controlador MAP1602, tá? DRAM-less, NENDS YMTC 232 layers 3D TLC. Vamos aos testes práticos. Inicialmente o teste de temperatura. Observe que ele está lá bem friozinho, né? Assim que eu ligo já começa a aparecer uma bolinha de calor bem naquele controlador, ó. Então essa folha que tem aqui por cima, ela não cobre completamente o controlador, na verdade ele iria esquentar de qualquer forma, mas você vê que ele chega em 50 graus em 20 segundos, cara. A hora que eu entro no sistema operacional e começo a fazer os testes, ele já está lá a 70 graus e vai subindo, e depois de, pasme, 1 minuto e 40, ele está em 85 graus, então ele está bem quente. Isso que ele está posicionado no slot onde normalmente teria uma placa de vídeo, no meu caso eu não estou com a placa de vídeo aqui, mas como a placa de vídeo é possível que ele fique mais quente ainda, então assim, ele é muito quente, até por isso os caras já mandam um dissipador que inclusive é um dissipador muito interessante. Vocês vão ver que ele é fácil de montar, é um dissipador duplo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Você vai ter 2 thermal pads, você posiciona os thermal pads tirando os plásticos, não se esqueçam, tire os plásticos do thermal pad, você vai colar, meio que encostar no SSD, ajeitar no dissipador e fazer a parafusação. Ele fica bem firme e a diferença de temperatura é muito grande. Se você ver no gráfico, ó, você vê que a temperatura média sem o dissipador ficou em 73 graus com o máximo 82.
Com o dissipador que eles mandam, a média fica 53. Agora, outra coisa interessante, vocês vão ver que eu coloquei o tempo que o SSD demorou para terminar a gravação. Com o dissipador que vem, ele terminou em 16 minutos. Sem o dissipador, ele terminou em 21 minutos. O que significa? É muito simples. Quanto mais frio o SSD, mais performance ele vai ter. Por isso que é importante você pensar em temperatura sim. Olha que interessante, 5 minutos a menos para terminar a tarefa, simplesmente porque ele estava mais frio, inclusive 20 graus mais frio, é uma coisa bem interessante, tá? Esse dissipador também é compatível com o PlayStation 5, dá para você colocar, tá? Em notebooks, aí talvez não dê. Os notebooks normalmente não tem tanto espaço, você tem que colocar o SSD diretamente lá, e aí é um ponto importante, porque aqueles SSDs que já tem um dissipador mais fino, normalmente cabem no notebook, eu já fiz isso. Agora esse daqui acaba não entrando, então você, ao colocar no notebook, você pode ter uma redução de performance. Vocês estão vendo que assim, existe a redução, não é absurda, mas existe uma redução de performance no tempo para você fazer as suas tarefas, tá certo? Em relação ao teste de gravação, é importante mencionar para vocês que a performance que o SSD oferece nem sempre é alcançada. Isso acontece em 99% dos casos, que é o que a gente chama de gravação sustentada. Observe que quando eu fui encher os 2 TB, ele começa bem alto. Ele fica gravando ali acima dos 5.000, próximo dos 6.000 megabytes por segundo, que é uma performance muito boa. Depois que ele alcança 154 GB, ele cai, ele despenca bastante e fica na casa dos 2.500, 2.600 megabytes por segundo. E fica assim até praticamente o final do SSD. Lá por volta dos 1.580 GB gravados no SSD, ele cai e começa a gravar próximo dos 1.000 megabytes por segundo e vai fazendo umas oscilações porque ele está reprogramando as lentes. Isso daqui, pessoal, não é exclusivo desse modelo, não é porque é da China, isso acontece com todos eles, tá? Então, o que o fabricante pega? Ele pega e mostra a performance lá daquele começo, mas a realidade é isso daqui. Porém, a gravação sustentada dele ficou muito boa, eu consegui gravar mais de 2.000 megabytes por segundo por todo o SSD e terminei essa atividade em 14 minutos. Tem SSDs de 2 TB que fazem 60 minutos para terminar a mesma coisa. Então ele conseguiu sim uma boa performance sustentada, tá? Em relação aos testes comparativos com outras SSDs, a gente vê aqui no SSD, comparando com o MovieSpeed Gen 4, por exemplo, com o Team Group Cardea A440, KC3000, que ele conseguiu uma boa performance na leitura sequencial próximo dos 6.000 megabytes por segundo, assim como na gravação sequencial ali próximo dos 5.600. Aqui nós temos também a leitura aleatória, que é o que diferencia muito em relação aos HDs, né? Você vê que um HD faz 1 megabyte por segundo, enquanto que ele está fazendo 104, literalmente 100 vezes mais rápido que um HD. Por isso que o SSD é tão mais rápido para usar no sistema operacional, para usar para abertura de programas e jogos, né? Nós vemos também a escrita aleatória, que ele está sendo absurdas 324 vezes mais rápido que um HD convencional e cerca de 3 vezes mais rápido que um SSD SATA, no caso um bom SSD SATA, que é o Crucial MX de 1 TB. Agora nós temos aqui o Crystal Disk Mark, onde ele alcança a performance mais próxima da rotulada dele, próximo dos 7.000 megabytes por segundo, que é o que normalmente alcança os outros modelos que vocês estão vendo ali, ó. O MovieSpeed, o KC3000 e o GameX S70 foi o mais rápido nesse ponto. Na gravação sequencial, 6.752, bem próximo do que ele oferece ali no rotulado dos 6.800. No ato Disk Benchmark, nós vemos o progresso do SSD, onde a gente vê que não há um thermal throttling considerável, a performance se mantém bem estável tanto na escrita quanto na leitura. Nas atividades práticas, transferência de uma ISO de 6.30 GB entre uma RAM disk e o SSD terminou em 2 segundos, e na transferência múltipla de arquivos ele alcançou o melhor potencial aqui de 11 segundos, ficando muito próximo de outros SSDs. Então, pessoal, na prática, nós temos um SSD novo, lacrado, com dissipador, sendo vendido por um preço muito bom já no Brasil, tá? O único ponto que ainda pega no AliExpress é a questão de garantia. Se você preza por garantia, Lucas, eu quero ficar tranquilo. Aqui no Brasil, marcas como a Kingston oferecem 3 anos, você tem marcas que oferecem 1 ano, tem marcas que oferecem, a SPG no caso, 5 anos, tá?
Só que normalmente são um pouco mais caros. Se você pega um 2TB Gen 4 desse, custa por volta dos 800, às vezes até mais do que isso, tá? Então, a vantagem do AliExpress hoje é o preço, e mesmo com o programa Remessa Conforme, ele ainda mantém essa vantagem porque ele já está no Brasil, então significa que você não vai ter surpresas, não vai ter imposto extra nem no ato da compra e nem depois da compra, porque ele já está em território nacional, você vai receber na sua mão, tá? Performance foi boa, temperatura muito boa com o dissipador incluso. Sem o dissipador, o SSD é quente. Recomendo que montem sempre que possível ou utilize no slot que tem um dissipador da sua placa-mãe, porque muita placa-mãe hoje em dia já tem dissipador, aí você não precisa montar esse daqui, você usa da sua placa-mãe que normalmente já dá conta do recado. Pessoal, 11/11, fiquem de olho, esse SSD vai estar mais barato. Atualmente, o que eu recomendo que vocês façam, coloque no carrinho, deixa preparado ali, quando começar a promoção do 11/11, aí você finaliza usando os cupons de desconto que nós vamos colocar para vocês aqui no canal nas lives, tá? E quando você estiver vendo esse vídeo depois do 11/11, aí você vê os cupons de desconto vigentes na época. Como é que eu vou saber isso, Lucas? Grupos de promoções, pessoal, Telegram, WhatsApp, agora é a hora para você participar. Um grande abraço, muito obrigado. E agora nós temos SSD de 2TB, finalmente podendo comprar no AliExpress. A gente ficou um bom tempo sem ter. Até mais, tchau, tchau.